Os trabalhos acadêmicos se diferenciam por seu objetivo e amplitude. Este objetivo está ligado ao grau de formação, ao estágio de formação acadêmica em que se encontra o indivíduo que está escrevendo o trabalho. Assim como as exigências e cobranças com um trabalho, com um texto, não serão as mesmas para um estudante das fases iniciais e das fases finais de um curso de graduação, as exigências da amplitude e da sistemática de um texto também serão maiores conforme se avança naquilo que chamamos de carreira acadêmica ou conforme a formação acadêmica do indivíduo. Portanto, espera-se que o texto de um doutor seja mais detalhista, amplo e complexo que o texto de um graduado. Então, deixe-me tentar explicar esta amplitude, essa exigência da amplitude e o que de fato diferencia os trabalhos acadêmicos, os gêneros textuais acadêmicos, em função dessa relação com a formação acadêmica, com a titulação acadêmica ou com aquilo que a gente também pode chamar de carreira acadêmica, caso vocês resolvam optar pela carreira de docentes. Mas, independente disso, o que vai diferenciar os trabalhos, os textos acadêmicos, vai ser esta amplitude que tem a ver com a formação. Então, na base da formação está a graduação, onde vocês estão. A graduação, ela pode ser de bacharelado ou de licenciatura. Vocês sabem que existem algumas graduações voltadas à formação do docente, voltadas à formação dos professores. Em geral, a graduação é de 3, 4, 5 e até 6 anos. 3 anos geralmente são chamados cursos tecnólogos, mas não necessariamente precisam ser nomeados assim. O fato é que seja de 3, 4, 5, 6, seja quanto tempo for a duração do curso, sendo um curso de graduação, ele tem o mesmo valor jurídico, a pessoa vai poder prestar concursos, a mesma coisa, tá? Mas, em geral, os cursos de 3 anos são mais voltados para cursos de tecnologia, como é, por exemplo, o caso do Cientec, aqui dentro do CTJ da UFSC. Os cursos de licenciatura geralmente são de 4 anos, os cursos de bacharelado geralmente são de 5 anos e temos alguns cursos de 6 anos. Por exemplo, na área da psicologia, algumas instituições têm cursos de 6 anos, porque o 6º ano é a formação do psicólogo, os estágios propriamente dito. Mas existe um curso de 6 anos que é bem conhecido no Brasil, que é o curso de medicina. Então, em 6 anos, você faz um curso de clínica geral e depois você vai fazer uma especialização naquilo que eles chamam de residência. Geralmente se pensa a formação de um médico de no mínimo 8 anos, porque são 6 de clínica geral e 2 de residência para se tornar um especialista em alguma área, 2, 3, 4, dependendo da área. Mas 6 anos, na verdade, é a formação básica de clínica médica. Nos cursos de licenciatura, você pode ter uma formação completamente voltada para a formação do professor, do docente, que é o caso do curso de pedagogia. Inclusive, tem cursos de pedagogia que se nomeiam formação para séries iniciais. E tem outros cursos de licenciatura que pode ser combinado com uma grande parte de formação de bacharel. Isso significa dizer que um professor formado num curso de licenciatura pode ter tido, além das disciplinas para se tornar professor, para se tornar docente, como a didática, a metodologia de ensino, teorias de aprendizagem calcadas na psicologia, na neurologia, entre outras, ele pode ter uma formação de pesquisador também. Isso seria muito desejável para quem pretende seguir carreira acadêmica, né? Ele tem a formação da licenciatura, da didática, mas ele também tem uma formação de pesquisador. Nos cursos de graduação, geralmente se exige um trabalho de conclusão de curso, aí então está abreviado, né? Na academia nós gostamos muito de abreviaturas, por exemplo, tratamos comunicação e expressão por COMEX, tratamos TCC, trabalho de conclusão de curso por TCC, e assim vamos abreviando aí tudo e gostamos muito de abreviaturas, tá? Geralmente, na graduação, se exige um TCC individual
individual e monografia. Por que eu estou falando geralmente? Geralmente, porque geralmente as instituições públicas, seja federal, municipal, estadual, exigem monografia individual como TCC. Em algumas privadas pode ser que se encontre a exigência de um artigo como TCC, às vezes em dupla, tá? Mas isso não nas públicas. Nas públicas geralmente é uma monografia individual. Entre outras coisas, porque sabe-se que nós estamos avaliando o aluno na conclusão do curso, o estudante, individualmente. Ele já foi avaliado em grupo diversas vezes ao longo do curso, mas na conclusão ele está sendo avaliado individualmente. E também porque o Ministério da Educação avalia melhor, dá notas melhores para os cursos que exigem monografia como trabalho de conclusão de curso e individual. Então, o MEC, não é à toa que a UFSC, né, tem essa excelente colocação entre as instituições de ensino superior latino-americanas, entre outras coisas, claro que não é só por isso, né, mas pelo número de publicações, de produção científica, mas isto é um elemento diferencial de fato. Tudo que vem depois da graduação chama-se pós-graduação. Então, você precisa, quando for o caso, perguntar para a pessoa que está te dizendo que ela tem uma pós-graduação, que tipo de pós-graduação é essa? Então, deixa eu tentar explicar isso para vocês. Então, existe uma pós-graduação que é feita logo depois da graduação, que geralmente se chama especialização. Ela se chama pós-graduação lato sensu. A especialização é assim chamada porque você sai dessa experiência de pós-graduação, logo após a graduação, buscando uma área para se especializar. É como se fosse uma ênfase de alguma coisa que você recebeu como formação na sua graduação. Esses cursos não são muito longos, eles são de 18, 20, 24 meses. O fato é que para ser reconhecido como uma pós-graduação lato sensu, né, por isso que ela tem essa característica, para ela ser assim reconhecida, ela tem que ter uma carga horária de no mínimo 360 horas, que é geralmente o que todo mundo adota. Às vezes 400, às vezes 420, mas geralmente todo mundo adota o mínimo aí de 360 de carga horária para ser reconhecido como uma pós-graduação lato sensu, como uma especialização. Após a especialização, após a graduação, tudo que vem depois é pós-graduação. Nós temos o mestrado. O mestrado, assim como o doutorado, vai ser chamado de pós-graduação stricto sensu. Porque ao contrário da especialização, que está buscando um complemento da formação da graduação, o mestrado está ampliando os focos de pesquisa, os focos de ideia, os focos de produção científica. E esse foco, então, é para ser algo estrito dentro de uma determinada área de pesquisa. Por isso, mestrado e doutorado se chamarão pós-graduação stricto sensu. Quanto tempo se demora para fazer um mestrado? Depende de inúmeros fatores. Até o final do século passado, década de 1990, havia bastante liberdade para as instituições de decidirem quanto tempo uma pessoa podia demorar fazendo um mestrado. E ela poderia ficar 5, 6 anos fazendo um mestrado. Só que as condições econômicas e políticas do Brasil foram se modificando, e a CAPES, que é o grande órgão financiador, a grande instituição financiadora da pós-graduação no Brasil, ela passa a cobrar, passa a exigir que as demais instituições, então, cobrem que as titulações de mestrado e de doutorado sejam feitas em menos tempo. E então passa-se ao que hoje se considera um tempo razoável para se fazer um mestrado entre 2 ou 3 anos. Que vai também depender de inúmeros fatores. Por exemplo, se a pessoa recebe bolsa, ela tem que fazer no tempo mínimo ou máximo que a instituição determina, então seria 2 ou 3 anos. Agora, o que sabemos? Quando a pessoa está completamente dedicada ao programa de pós-graduação, com bolsa inclusive, é possível fazer nesse tempo de 2 ou 3 anos. Mas se a pessoa está combinando essa pós-graduação com alguma atividade profissional,
às vezes 2 anos não será suficiente. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. O doutorado, então, também é uma pós-graduação estrito sensu, só que como a amplitude dele vai ser maior, então você vai ter um pouquinho mais de tempo para fazer. Então, se o programa de mestrado prevê 2 anos para você fazer mestrado, esse mesmo programa, se tiver o doutorado, vai prever um tempo um pouco maior, 3 ou 4 anos e assim sucessivamente. Então, se a questão do trabalho acadêmico é a diferenciação da amplitude, vejamos. Na graduação, você pode, por exemplo, fazer um trabalho que a gente chama de replicação. Você vai fazer a parte teórica, vai fazer o levantamento bibliográfico, vai fazer todo o estudo teórico. Mas no que diz respeito à metodologia, você pode replicar uma metodologia que outra pessoa criou e escreveu num outro trabalho, até de mestrado, doutorado, de graduação, de especialização, seja lá do que for. Então, você poderá fazer uma replicação. Poderá. O que eu quero dizer com isso? Que na graduação você pode fazer um trabalho de menos amplitude, menos originalidade. O trabalho da graduação pode ser um trabalho bem enxutinho, bem focado no assunto. Você não vai precisar provar todo o estado da arte daquela teoria. Você pode fazer uma pesquisa bibliográfica bem centrada no problema que você está levantando para o tema do seu TCC na graduação. A especialização, como eu disse, é como se fosse uma área de trabalho. Você amplia um conhecimento da graduação. Então, aqui pode ser até um relato de experiência, pode ser uma vivência, Então, assim, vamos deixar aqui o TCC da especialização meio que sem grandes preocupações, porque geralmente é um artigo científico. Já no mestrado, você vai ter que mostrar todo o campo de conhecimento daquele tema que você está apresentando. E a metodologia, embora também possa ser uma replicação, essa replicação já vai precisar ter diferenciações e contribuições à metodologia que você está tentando replicar. Quanto ao doutorado, a amplitude é ainda maior. E existe no doutorado um compromisso que é de originalidade. Então, a tese do doutorado, e é por isso que ela recebe esse nome, né? É uma tese, ela é uma proposta absolutamente original para o campo da ciência, para aquilo que vai ser descoberto, para as inovações. Por isso, vocês têm que respeitar os doutores, porque de alguma maneira, por mais simplória que tenha sido a contribuição que aquele doutor deu, que aquele cientista deu ao mundo, mas ele fez uma contribuição de cunho original para a ciência mundial. Por que a gente fala em ciência mundial? Porque lá na graduação, você vai escrever o trabalho na língua portuguesa, embora você tenha que fazer pesquisas em inglês ou em outras línguas que os seus orientadores vão te indicar. Mas no mestrado e no doutorado, isso se amplia para outras línguas, para a terceira língua, para a quarta língua. Então, aí a amplitude também vai ser maior e por isso essa contribuição original é muito mais significativa daquilo que você vai poder dizer. Olha, ninguém até agora, até o momento, no mundo, no planeta Terra, pelo que se conhece, já pesquisou isso. Eu sempre costumo dizer que a gente fala muito no mundo, mas o mundo que a gente está falando, na verdade, é o mundo ocidental, é o mundo que nós conhecemos. O mundo oriental, nós temos um pouco mais de dificuldade de acessá-lo, inclusive no que diz respeito às publicações. Mas, enfim, a tese, que é o trabalho do doutorado, tem que fazer uma contribuição original, coisa que o mestrado não exige. Mas a amplitude é também maior que a do mestrado. E o mestrado maior que da especialização. E a especialização maior que a graduação. E assim sucessivamente. Depois do doutorado, existe algo que se chama pós-doc. Geralmente, para quem já está trabalhando na área, é uma experiência numa outra instituição.
Então, trabalhos de conclusão de curso, de graduação, de especialização, de mestrado e doutorado. E de pós-doc? Geralmente são artigos que você publicou junto com pesquisadores dessa instituição aonde você foi fazer essa experiência. De 6 meses, de 1 ano, de 1 ano e meio, aí depende de vários fatores, de liberação da sua instituição, de terem substitutos para trabalhar no seu lugar, de bolsas para que você se sustente na outra instituição. E para fechar, que seria o topo da carreira acadêmica, é o que a gente chama de livre docente. Em todos esses níveis de formação, você tem um orientador. No pós-doc, você tem no mínimo um interlocutor dentro dessa instituição. No livre docente, como o nome está dizendo, é livre docente. Você não tem mais um orientador. Você tem, na verdade, uma proposta de tese que você vai provar, vai publicar, e uma banca vai ser composta pela instituição para que você possa ter este título. Este título não significa ganhos na carreira docente, nem o pós-doc. Somente até o doutorado é que vai acrescentando a mais no salário do funcionário, do servidor, por ele ter feito essas especializações, né? Por ele ir se especializando, mestrado, doutorado, ir se pós-graduando. Já no caso do pós-doc, o sujeito vai ter, na verdade, um ganho de produções, de experiências de pesquisa, que vão indiretamente contribuir também para a melhoria dele na carreira.